Atualmente, os protestos anti-governo no Irã estão se espalhando por todo o país. E agora até os estudantes universitários estão se juntando, fazendo com que a escala dos protestos aumente ainda mais. Com o colapso da taxa de câmbio, os preços dispararam e o povo iraniano, indignado, foi às ruas. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Com o colapso da moeda iraniana, a crise piorou. Em 2015, $1 valia R$32 mil. Agora são 1,45 milhão de reais. Em 10 anos, a taxa de câmbio subiu 44 vezes. Seria como $1 valer 67 mil won na Coreia do Sul. O valor da moeda caiu drasticamente. Após o fim da guerra com Israel em junho, o real desvalorizou-se ainda mais, caindo cerca de 40 vezes em 6 meses. Além disso, a inflação anual subiu para 42,2%, destruindo a economia do país. Especialmente no Irã, os preços de ingredientes como carne de frango e laticínios aumentaram muito, e recentemente até houve escassez de óleo de cozinha. Os preços dos alimentos subiram 72% de imediato. O preço do queijo também disparou, passando de 6 milhões de reais para 8 milhões de reais por pacote. O salário mínimo médio no Irã é de 9,29 milhões de reais, valor que mal compra um pacote de queijo. Quando os preços saíram do controle, quem agiu primeiro foram os comerciantes, não os cidadãos nas ruas. No centro de Teherã e no Grande Bazar, as lojas começaram a fechar as portas uma a uma, e logo isso se espalhou na forma de paralisações e greves coletivas, levando a uma cena em que a economia do centro da cidade parou. No Irã, o Grande Bazar não é apenas um espaço de consumo, mas um local onde distribuição, impostos e empregos estão interligados à economia. O fato desse lugar ter parado não foi um simples protesto, mas sim uma desobediência aberta ao regime. Comerciantes protestaram nas ruas, alegando que as taxas de câmbio e preços inviabilizavam seus negócios, e o desespero pelo colapso de sua subsistência gerou as manifestações. Esse movimento não ficou restrito apenas a Teherã, mas começou a se espalhar rapidamente para as principais cidades através das redes sociais e do boca a boca. O ponto decisivo foi em 30 de dezembro, quando universitários passaram a aderir aos protestos. A partir da Universidade de Teherã, passando pela Universidade Beheshti, pela Universidade de Tecnologia Sharif e outras principais universidades que representam o Irã. Protestos ocorreram em 8 locais, incluindo o subcomitê de investigação, e rapidamente se espalharam dos campi para ruas e praças. Os estudantes universitários citaram o aumento dos preços, o desemprego e a perda de perspectivas futuras como razões diretas, mostrando solidariedade com os comerciantes. Nesse processo, a natureza dos protestos também está se expandindo rapidamente da indignação econômica para exigências políticas. Os protestos universitários se espalharam por 8 cidades próximas a Teherã, conectando regiões e diferindo dos protestos localizados anteriores. Com a união da força econômica dos comerciantes e da organização dos estudantes universitários, os protestos deixaram de ser locais e de simples expressão de insatisfação, tornando-se um movimento de âmbito nacional. Todo o Irã está entrando em uma fase de agitação simultânea. Manifestantes seguem clamando por liberdade, pedindo a queda do ditador e uma nova ordem. Curiosamente, alguns manifestantes pedem a volta da monarquia e a restauração da dinastia Pahlavi, derrubada pela Revolução Islâmica. Slogans como "Morte ao ditador" também são fortemente entoados. Além disso, os confrontos entre manifestantes e a polícia estão se intensificando. Em certas áreas, a Guarda Revolucionária atirou contra manifestantes. O governo iraniano tenta controlar a situação de todas as formas. O presidente Masoud Pezeshkian pediu ao ministro do Interior, em 29 de dezembro, que ouvisse as reivindicações dos manifestantes. Além disso, no dia 30 ele se reuniu com representantes de sindicatos e da Câmara de Comércio, mostrando esforços para acalmar a opinião pública. Ao mesmo tempo, o presidente Masoud Pezeshkian disse que entende plenamente a oposição de todos, reconhecendo que o governo herdou problemas acumulados ao longo dos últimos anos e que não conseguiu resolver adequadamente as questões entre a Coreia e o Japão. O presidente do Banco Central do Irã, Mohammad Reza Parveen, também foi removido do cargo. Mas, ao mesmo tempo, a polícia iraniana também disparou bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes. Parece que continuam com a repressão rigorosa, não é? Além disso, o governo também decretou o fechamento das universidades em 25 das 31 províncias do Irã. Também anunciaram o fechamento de repartições públicas e estabelecimentos comerciais. O governo iraniano disse que fez isso para economizar energia e garantir a segurança por causa do frio. Aparentemente, querem reprimir os protestos. O que muda neste em relação aos anteriores é o perfil dos grupos participantes. O protesto do hijab em 2022 foi liderado por jovens e mulheres, centrado na liberdade social e direitos humanos. A raiva era grande, mas naquela época, muitas pessoas ainda conseguiam manter a rotina de alguma forma e resistir.
E do ponto de vista do regime, ainda havia margem para ganhar tempo com repressão severa e tomar decisões. Porém, os atuais protestos no Irã são de natureza totalmente diferente. O colapso cambial e a alta dos preços destruíram a subsistência, levando comerciantes e depois estudantes às ruas, ampliando rapidamente os protestos. Não se trata de ideologia ou símbolos, mas de um movimento nascido da dificuldade de sobrevivência, mostrando que a situação já passou do suportável. Antes, mesmo com raiva, dava para seguir. Mas agora isso acabou. Comerciantes com prejuízo, universitários que não podem esperar emprego e trabalhadores afetados pela alta dos preços buscam alternativas ao mesmo tempo. Essa combinação é a forma mais temida do ponto de vista do governo, quando os comerciantes, que controlam o fluxo da economia, param, os universitários, que têm organização e capacidade de mobilização, vão para as ruas, e a raiva do povo trabalhador se une a isso, a possibilidade de que os protestos se prolonguem aumenta drasticamente. Mesmo que o governo reprima, a raiva não desaparece, mas sim se acumula em toda a sociedade e pode levar a uma explosão ainda maior. Os protestos atuais mostram não apenas o tamanho da raiva, mas também quantas pessoas não conseguem mais aguentar. E é exatamente esse ponto que torna esta situação mais perigosa do que qualquer protesto do passado. Os Estados Unidos apoiaram o povo iraniano e pediram ao Irã que respeite os direitos dos manifestantes em vez de reprimi-los. Apoiamos o povo iraniano que protesta contra o regime radical em Teherã e no Irã. E criticamos o regime por trazer estagnação econômica e guerra ao país. O governo iraniano, após a guerra com Israel, exigiu unidade interna e realizou uma repressão em larga escala, especialmente contra dissidentes, com uma intensidade impressionante. Para impedir levantes populares, só neste ano foram realizadas mais de 1.500 execuções, e foi o maior número de prisões e execuções de opositores em quase 40 anos. Em 2024, foram 975 execuções confirmadas. Em 2025, o número subiu para pelo menos 1.500. Parece que o Irã está tentando controlar todo o país por meio do uso generalizado do medo. Claro, estima-se que o maior país executor de sentenças de morte no mundo seja a China. O Irã também utiliza isso com frequência. Hoje, o colapso econômico do país ocorre devido a sanções internacionais rigorosas e prolongadas. Por anos, o Irã esteve isolado das redes financeiras e energéticas globais, com restrições à exportação de petróleo e entrada de moeda estrangeira, sufocando suas finanças. No começo do ano, Irã e Estados Unidos cogitaram aliviar sanções ao retomar negociações nucleares, mas, sem avanços nas questões centrais, as expectativas logo sumiram. O mercado reagiu rápido à decepção, e com a preocupação sobre falta de moeda estrangeira, o real desvalorizou rapidamente. O capital estrangeiro se retirou e até mesmo os ricos do país transferiram seus ativos para dólares e ouro, fazendo com que a taxa de câmbio saísse completamente do controle, o que logo se refletiu em uma explosão dos preços, afetando diretamente a vida da população. O fator que agravou ainda mais essa situação foi a estrutura política interna. O parlamento do Irã, dominado por conservadores linha dura, prioriza aumentar gastos militares, alegando possíveis conflitos externos e estabilidade do regime. Eles analisam um orçamento focado nos salários do setor público e manutenção estatal, sem priorizar infraestrutura social ou geração de empregos privados. Para o Estado, faz sentido manter as organizações do regime. Mas a realidade do povo é outra. O custo de vida está aumentando a uma velocidade insustentável, mas o governo não consegue apresentar medidas que possam melhorar diretamente a vida das pessoas. Pelo contrário, está se espalhando fortemente a percepção de que o governo está priorizando primeiro o setor público e o círculo do poder. Entre o povo iraniano, cresce a opinião de que o que é necessário agora não é o fortalecimento do poder militar, mas sim a estabilidade econômica para a sobrevivência. Esse abismo está se transformando em raiva e levando as pessoas às ruas. O colapso econômico, iniciado pelas sanções internacionais e agravado por políticas internas, levou a população ao limite e resultou em protestos nacionais. Em toda essa situação, o fator mais importante é, no fim das contas, a postura da Guarda Revolucionária Iraniana. Embora seja uma organização militar, a Guarda Revolucionária é também o núcleo do poder que domina a política e a economia, sustentando de fato o regime iraniano. O problema é que, à medida que os protestos aumentam, a Guarda Revolucionária Iraniana também se vê diante de uma encruzilhada. Se a repressão violenta persistir, a Guarda Revolucionária pode conter protestos por um tempo, mas o ressentimento popular só aumentará devido ao colapso das condições de vida. Por outro lado, se hesitarem em reprimir ou falharem no controle, é grande a possibilidade de que os protestos se espalhem de forma incontrolável. Na história moderna do Irã, os momentos em que o regime caiu sempre começaram quando o exército e as instituições de poder começaram a vacilar. Agora, no Irã, mais importante do que o número de manifestantes é saber se o núcleo do poder conseguirá manter sua coesão até o fim. Como será que a situação no Irã vai mudar daqui para frente? Também estou curioso para saber o que vocês pensam. Então, por favor, deixem seus comentários. Desejo a todos um feliz ano novo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.